Mas vou ligar mesmo assim. Flávio Bolsonaro parece que se complicou. Vamos lá. O Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que o senador Flávio Bolsonaro, do PSL, teria utilizado a venda e compra de imóveis para praticar lavagem de dinheiro. Segundo uma reportagem da revista Veja, o então deputado estadual lucrou mais de 3 milhões de reais entre 2010 e 2017 em transações que são suspeitas de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas. De acordo com o Ministério Público, hoje o senador investiu mais de 9 milhões de reais na aquisição de 19 imóveis nesse período. Segundo as análises iniciais da promotoria, as supostas fraudes podem ter ocorrido para simular ganhos de capital fictícios que encobririam um possível enriquecimento ilícito quando ele atuava na Assembleia Legislativa do Rio. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Essa matéria, na verdade, essas transações com imóveis, a Folha noticiou isso já em 2018. Né? Acho que no começo de 2018. Bem no começo de 2018, acho que em janeiro. Assim, eu até botei o link na minha matéria. Então, e esta não é uma informação exatamente nova, que tinha havido a transação com essa quantidade de imóveis. O que há agora é que a Veja teve acesso ao relatório, ao pedido do Ministério Público de quebra de sigilo, e ali estão os detalhes das transações. E, de fato, os detalhes das transações são difícil de justificar. Que a prática ali, tudo indica, consiste no seguinte: comprar imóveis, Fábio Cuba, muito abaixo do valor de mercado e depois vendê-los de algum tempo muito acima do valor de mercado. Então, ao comprar muito abaixo do valor de mercado, você está, na verdade, num processo de branqueamento de dinheiro e ao vendê-lo também. Então, nessa distância entre comprar abaixo de mercado, notem, compra abaixo do mercado e vende acima do mercado, aumenta a distância entre os dois valores e, portanto, você pode usar um dinheiro que você ganhou ilegalmente aí para chamar isso de lucro imobiliário. Entenderam? É um clássico da lavagem de dinheiro. Os manuais de lavagem de dinheiro trazem, né? Inclusive o Sérgio, sabe quem estudou muito isso? Sérgio Moro, que é ministro desse governo, né? Ministro do pai do Flávio. Como disse minha mãe ontem, não vai sair, não? Pois é. Houve imóveis ali que valorizaram mais de 300% no período, quando a valorização dos imóveis no bairro foi de 11%, 12%, num caso de 9%. $19 imóveis. Quer dizer, não era um deputado estadual, era uma imobiliária. E, curiosamente, quer dizer, para alguém que negocia tanto imóvel, ele nunca, assim, ele é tão hábil, ele é tão competente que ele nunca teve prejuízo, ele só teve ganho. E ganhos extraordinários e ganhos formidáveis. Ora, como consta nas 87 páginas do pedido de quebra de sigilo, evidentemente há a suspeita de que aquele dinheiro dos funcionários do gabinete do Flávio que passavam pela conta do Fabrício Queiroz, serviram, na verdade, são a origem, isso está sob investigação, desse sucesso imobiliário do Flávio, que de outro modo não se explicaria. Ele mandou uma nota dizendo que os valores não são aquele, que ele vai provar sua inocência e lamentando os vazamentos. Ora, aqui eu devo deixar, e a diferença do que disse a reportagem da época, como eu não sou surfista, e eu trabalho sempre com o mesmo critério, eu digo com todas as letras, esse vazamento de um processo que está em sigilo é ilegal. Não é ilegal a publicação, é ilegal o vazamento, o que eu também sempre escrevi. Quem tem o dever do sigilo é o órgão público que responde por ele, não é a imprensa. Mas aí eu pergunto, eu tenho legitimidade para criticar vazamentos. Os Bolsonaros têm? O que eles fizeram com a reputação de todos os seus adversários
na base dos vazamentos. A cada vez que a Lava Jato vazou ilegalmente um dado contra seus adversários, fizeram o quê? Ainda anteontem, o que fez Carlos Bolsonaro? Vazaram, claro, o conteúdo da delação do Henrique Constantino, um dos sócios da Gol. O Henrique Constantino diz ter feito repasses por fora para o MDB e para o Rodrigo Maia, hoje na linha de tiro dos bolsonaristas. O que fez Carlos Bolsonaro? Ele não citou o nome do Maia, mas se referiu à questão de uma maneira indireta e seus seguidores vieram abaixo e largaram o porrete no Maia. Bolsonaro só é presidente da República. Eu falei isso na minha entrevista para a época, mas não apareceu. Bolsonaro só é presidente da República porque a Lava Jato destruiu a classe política. Especialmente a lógica dos vazamentos. Com muitas coisas que depois não se confirmaram. Cadê as confirmações das delações do Sérgio Machado, por exemplo? Que resultaram na demissão de um ministro de Estado, no inquérito depois arquivado, porque não havia nada. Não é? Falar agora, dizer agora, ser crítico agora dos vazamentos, aqueles que se beneficiaram desses vazamentos, que apoiaram, o apoio é tal que o Bolsonaro levou para o Ministério da Justiça o Sérgio Moro. Se alguém simboliza o vazamento ilegal de procedimentos que estão em investigação de delações, esse alguém é Sérgio Moro. Não porque ele tenha vazado pessoalmente, não estou acusando disso. Não se sabe quem vazou. Não é? Vazaram uma conversa minha com a Andréa Neves, volta e meia algum banana lembra que a Andréa Neves nem sabe o que vazaram. Vazaram uma conversa minha com a Andréa Neves, eu fazendo uma crítica, uma reportagem da Veja. Era coisa grave que tinha ali. Ela era minha fonte, pessoa com quem eu nunca me encontrei pessoalmente. E não estou falando isso para me limpar, poderia ter encontrado, e daí? Já encontrei pessoalmente muita gente que não presta, em todas as profissões, inclusive jornalistas. Né? Jornalistas falam com gente que não presta. Não pode se contaminar com gente que não presta. Outra coisa. E também não estou dizendo que seja o caso da Andréa Neves. Eu estou dizendo que nunca me encontrei pessoalmente. A minha conversa com ela era o quê? Isso. Eu fiz uma crítica à matéria da Veja e depois falei de um poeta mineiro. Coisa grave. Coisa grave. Até isso vazaram. Por quê? Porque eu era um crítico da Lava Jato. E porque eu era o crítico incômodo, porque eu não sou petista, né? Porque os petistas atacavam a Lava Jato, eu não. Melhor, eu não sou petista, mas vi as ilegalidades. O Bolsonaro gostou dessas ilegalidades de tal sorte que fez o quê? Levou Sérgio Moro para a justiça. E agora vem reclamar de vazamento? A defesa do Flávio e a defesa do Fabrício estão tentando suspender, impedir na justiça, recorrer ao Tribunal de Justiça para suspender a quebra de sigilo. A alegação é que ao todo são 95 sigilos quebrados, né? De 6 empresas pelo menos, desses 95. Eu acho que o total é 95, só confirma isso para mim. E aí eles estão dizendo, não pode quebrar assim, tem de especificar a razão. 95. A razão de cada quebra. Não creio que seja argumento suficiente para suspender a quebra do sigilo. Agora, evidentemente, eu imagino a rede bolsonarista, quando decidisse quebrar o sigilo de um petista, e o petista entrar na justiça para tentar impedir a quebra do sigilo.
Quantas vezes nós ouvimos os bolsonaristas dizerem a expressão quem não deve não teme? E eu nem gosto dessa expressão, hein? Porque ela depende, a verdade dela varia de lugar para lugar. Por exemplo, se você está na Turquia, essa expressão, quem não deve não teme, não pode ser pronunciada. Porque na Turquia, muito especialmente, quem não deve é que tem que temer. Se você está na Coreia do Norte, quem não deve tem de temer. Se você está na Rússia, quem não deve tem de temer. Ultimamente, com a Lava Jato no Brasil, quem não deve tem de temer. Né? Então eu não endosso essa frase. Eles endossam. Eles ganharam uma eleição com quem não deve não teme. Eu poderia dizer ao Flávio Bolsonaro, bem-vindo ao Estado de Direito, Flávio Bolsonaro, mas é disso que se trata? E há de grave aí que 5 das pessoas que tiveram o sigilo quebrado atuaram também no gabinete de Jair Bolsonaro. Mas 10 salas que ele comprou num complexo lá, salas comerciais, e que vendeu de cambulhada, comprou as 10, vendeu, teve um lucro de mais de 1 milhão, num prazo curtíssimo. A empresa que comprou tem entre os sócios uma empresa com sede no Panamá, conhecido paraíso fiscal que serve à lavagem de dinheiro. Isso tudo tem que ser investigado. E há a suspeita de organização criminosa, que é o nosso item 2 aí. Vamos lá. Ministério Público do Rio de Janeiro, Reinaldo, aponta indícios dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro entre os anos de 2007 e 2018. Só um minutinho, você continua? Só para explicar. Peculato. Quando alguém rouba dinheiro público. Onde estaria o peculato aí? O salário dos funcionários que foi parar na conta do Fabrício Queiroz é dinheiro da Assembleia. Chamada rachadinha. A rachadinha. Né? Mas pagamento a funcionários fantasmas, isto é, simulando contratações que não existiram. Então isso é peculato, é quando há uma apropriação de dinheiro público. Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, nesse caso, é uma lavagem clássica, que é você disfarçar a origem de dinheiro ilícito com ativos. Por isso, a compra subestimada e a venda superestimada dos imóveis seria uma forma de lavar dinheiro. E a organização criminosa, porque é um grupo de pessoas, de fato, organizadas de maneira permanente, a lei exige isso, de maneira permanente, contínua, organizada, para o exercício, para a prática de crimes. Vamos seguir. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Grupo de Atuação no Combate à Corrupção afirma que o gabinete do parlamentar tem características de organização criminosa com alto grau de permanência e estabilidade desde 2007. Além disso, a investigação apontou 3 núcleos. Um que nomeava assessores, outro que recolhia e distribuía parte dos salários e um terceiro composto por aqueles que aceitavam o compromisso de entregar parte dos vencimentos. Muito bem. Tem de ser investigado, as coisas estão ficando ruins, né, para o Flávio, evidentemente para o Bolsonaro, porque o porta-voz já disse, filhos do presidente são, como ele disse, sangue do meu sangue. Né? E, obviamente, há a suspeita de que o Bolsonaro era apenas, digamos assim, um agente imobiliário, não de si mesmo, mas da família. Bolsonaro só foi eleito porque parte considerável da população considerou que todos os outros políticos eram indecentes, menos ele. Isso corrói a reputação. Quando, junto com isso, se faz um mau governo,
desatento àquilo que diz a sociedade e ainda se parte para agressão gratuita em vez de escolher o caminho do diálogo, aí as coisas se complicam. O que o Flávio disse? O senador nega que tenha cometido qualquer irregularidade na compra e venda de imóveis entre os anos de 2007 e 2017, ainda na época que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Em nota publicada na internet, o parlamentar afirmou que os valores apontados pela revista Veja são absolutamente falsos e não chegam nem perto dos valores reais. Além disso, Flávio Bolsonaro voltou a criticar o vazamento de informações. Abre aspas. Apenas lamento que algumas autoridades do Rio continuem a vazar ilegalmente à imprensa informações sigilosas, querendo conduzir o tema publicamente pelos meios de comunicação e não dentro dos autos. Você já imaginou, Flávio, se você chegasse a quem comanda isso tudo? Imagina um petista. Engraçado, outro dia ele saiu soltando fumaça, nós já vamos para o comercial e vamos ter que voltar ao assunto. Por quê? Porque alguém do Ministério Público foi flagrado, como ele disse, jantando, almoçando com um repórter da Globo News. Olha que coisa grave, né? Haver um membro do Ministério Público jantando ou almoçando com um repórter. O pai dele nomeou o ministro, aquele que comandava a Operação Lava Jato no Judiciário, e que prendeu o Lula. E isso certamente lhe pareceu normal. Né? Ou, se quiser, em nome da precisão, que condenou o Lula, sentença depois referendada pelo glorioso TRF4, onde há um desembargador a quem Sérgio Moro acenou com uma vaga no Supremo. Pronto, acho que assim ficou bem claro. Estou falando do João Pedro Gebran Neto. Né? E isso certamente passa como coisa normal. Vamos começar. E o Jair Bolsonaro, claro, veio na linha da basófia, né? Da linha do atira aqui se for macho. Vamos lá, o que ele falou? O presidente afirma que a investigação do Ministério Público no Rio de Janeiro envolvendo o filho, Flávio Bolsonaro, tem o objetivo de atingi-lo. A declaração foi durante a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, onde recebeu o prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Questionado sobre o suposto crime de lavagem de dinheiro cometido pelo filho na Assembleia Legislativa do Rio, Bolsonaro afirmou que é vítima de perseguição da imprensa. Vamos ouvi-lo. Querem me atingir? Venha para cima de mim. Eu não pode vir para cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. Agora, grandes setores da mídia, a qual vocês integram, não estão satisfeitos com o meu governo, que é um governo de austeridade, é um governo de responsabilidade com o dinheiro público. É um governo que não vai mentir, que não vai aceitar negociações, não vai aceitar conchavos para atender interesse de quem quer que seja. E ponto final. Não, ok. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Apenas que quando o Bolsonaro faz essa fala, ele se coloca no meio da fogueira. Né? Se coloca no meio da fogueira. Não, querem, na verdade, porque não, tem um truque aí. Ah, vocês querem investigar a mim? Então quebrem o meu sigilo. Não, mas a suspeita não está sobre o senhor no momento. A menos que o senhor diga, não, tudo foi feito com o meu conhecimento. E mesmo assim, o senhor não poderia ser processado, como o senhor sabe, segundo a Constituição, por fatos anteriores ao exercício do mandato. Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade no exercício do mandato. Eu já escrevi sobre isso. Videozinho pornô, crime de responsabilidade. Ir lá negociar a queda do Maduro com a CIA, crime de responsabilidade. Mandar comemorar o golpe de 64, crime de responsabilidade. Mandar demitir o fiscal do cargo de confiança que o multou, crime de responsabilidade. Basta ler a Lei 1079. Esses outros aí são atos anteriores ao mandato, se houve. Agora, o Flávio não tem imunidade. A imunidade de que dispõe o presidente garantida pela Constituição, não atende ao Flávio. Hã? E não é para atingir o seu governo.
Até porque o Ministério Público, como ente, o elegeu. O problema é que apareceram essas coisas horrorosas aí. E aí faz o quê? Não investiga? Porque aí também restaria o outro caminho, que é o que eles gostariam. Já que é filho do presidente, não vamos investigar para não parecer que estamos investigando o filho do presidente. Só para atingir o presidente. Aí é ruim. Agora, eu noto que esse governo não inova, né? Não inova. Qualquer um, quando é flagrado fazendo alguma safadeza, ou, não, vai, eu retiro. Não é medo de processo, não, porque eu disse de qualquer um, não disse do Flávio. Mas é que eu quero ser bem preciso. As pessoas, quando flagradas fazendo coisas que têm explicação difícil, a primeira coisa é acusar uma conspiração dos adversários. Então, querem me derrubar. Querem quem? A mídia quer me derrubar. Por que quereria? Aliás, o PT também acusa a mídia de ter querido derrubar a Dilma, de ter derrubado a Dilma, na verdade. Não? Me parece que são pessoas inconformadas que essas informações circulem. E eu insisto, eu não sou do tipo que aplaude vazamento, não. Eu não sou do tipo que pede censura, aí não. Mas vocês aplaudem vazamento. Estão reclamando de quê? Não aceitam ser tratados segundo os métodos que defendem? Ex-funcionários. A quebra dos sigilos fiscal e bancário de quase 90 pessoas, na verdade 95, né? No Isso. caso. Quer dizer, 95, não, 95 pessoas tem físicas 6 pessoas e jurídicas, né? Isso, no caso que tem o senador Flávio Bolsonaro como um dos investigados, atinge pelo menos 5 ex-assessores que atuaram no gabinete do hoje presidente Jair Bolsonaro quando trabalhava na Câmara. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os funcionários chegaram tanto a desempenhar as funções em Brasília quanto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro entre os anos de 2007 e 2018. E um dos casos é uma filha do Fabrício Queiroz, porque se quebraram os sigilos da mulher do Flávio, do Fabrício, da mulher do Fabrício e de 2 filhas do Fabrício que trabalharam para o Flávio, as 2 e uma delas para o Flávio e para o Bolsonaro. A Natália trabalhou entre 2011 e 2016 para o Flávio e depois se mudou para Brasília para trabalhar no gabinete do hoje presidente. É Data Vênia. É que o Vólio Bene está dando uma assim, tecnicamente consta que ela se mudou para Brasília, mas lembra que ela estava dando aula? Sim. Ela é personal trainer, ela estava dando aula de ginástica no Rio, embora lotada em Brasília. Ela era personal de famosos, de alguns famosos da Globo, fazia fotos e tal, embora lotada no gabinete do presidente, do agora presidente da República. Aí é ruim, né? Aí é ruim. E o Queiroz, para a gente encerrar? A defesa do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz vai apresentar um habeas corpus, Reinaldo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar reverter a quebra dos sigilos fiscal e bancário na investigação sobre essas movimentações financeiras também do senador Flávio Bolsonaro. Segundo o advogado Paulo Klein, que representa Queiroz, a medida é ilegal porque a decisão foi lançada de forma genérica e não fundamentada sobre cada um dos investigados. O Paulo Klein está com uma tese, né? Que, ok, então aí vai ter que apresentar de cada um, fundamentando de cada um. Bom, se precisa, se apresenta. Mas eu duvido que o Tribunal de Justiça vá ceder a este argumento. Vamos para os comerciais. Estamos de volta. Olha aqui. Tem o caso do Flávio Bolsonaro. E tem o caso daquele ministro com nome político sem sobrenome, o Marcelo Álvaro Antônio, que continua aí, né? Ele ficou como um cadáver no meio da sala. Só que, para usar a expressão do Fernando Pessoa, um cadáver adiado que procria, né? E aí? O ministro do Turismo afirma que não conversou com o irmão sobre as 4 candidatas do PSL em Minas Gerais acusadas de terem agido como laranjas nas eleições do ano passado. De acordo com as acusações, o irmão do ministro, Ricardo Teixeira, indicou às mulheres um contador que ficou responsável apenas pelas 4 candidatas. Hoje, em Foz do Iguaçu, Marcelo Álvaro Antônio disse: meu irmão indicou apenas esse contador, mas eu não indicou direcionado a ninguém, então foi apenas um auxílio pedido por um dirigente do partido. Muito natural isso. Meu irmão... Sim, claro, muito natural. Muito natural um irmão indicar o contador de 4 candidatas
que depois aparecem como candidatos laranjas, porque na verdade elas nem eram candidatos. Muito natural, isso acontece. Gente, isso acontece toda hora. Esse não é o irmão da gráfica que não existe? É? É ele. É ele? Uhum. Que também é muito natural. Tudo natural. E ele continua no governo. Eu acredito que por alguma razão não possa ser demitido. Né? Já, ele não pode ser demitido. Agora, olha, não tem fim. Não tem fim. Né? O atual presidente do Instituto, do INEP, do Instituto de Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, o Elmer Coelho Vicenzi, pediu demissão na quinta-feira. Né? O INEP é um instituto que faz os exames oficiais. Enem e outros tantos. Ele era o quê? Ele é um delegado da Polícia Federal, né? Uhum. E a primeira baixa já na gestão do Abraham Weintraub. Né? O problema é que, por exemplo, e agora estão queimando o rapaz. Porque o Abraham Weintraub, ele chegou a dizer que o Enem, que custava 500 mil... Que era a avaliação do ensino básico. Isso, a avaliação do ensino básico, o processo de avaliação custava 500 mil reais. E era 500 milhões. Então, dizendo que foi o tal do Vicente que passou o número errado. Agora, comentávamos aqui. É como o Fábio Cuba, lá, ele pega um texto e diz assim: e o apartamento de 3 quartos, avaliado em 19 mil reais, ele vai falar, 3 quartos, 19 mil reais? Não. No mínimo 190 mil, dependendo do bairro, 1 milhão e 900. Exato. Provavelmente. Aqui em São Paulo. E não 19 mil. É que o Weintraub também não tem noção do que está fazendo lá, né? E agora o rapaz se demite, vai saber por quê, mas a gente nota que é um esforço para queimar o filme do cara, né? Bolsonaro, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Não posso fazer nada se eu fui a pessoa que percebeu, porque eu tenho um post escrito a respeito. Se não me engano, no dia 13, pode ser dia 13 de março, ou 10 de março de 2013, a Dilma falou impeachment pela primeira vez. Ela falou a palavra impeachment pela primeira vez. E eu escrevi um post, dizendo, Dilma falou a palavra impeachment pela primeira vez. Né? 2013, hein? 2013. 2013 ou 2016? Não sei, agora precisa ver. Eu sei que, põe aí, blog Reinaldo Azevedo, Dilma impeachment primeira vez. E hoje o Bolsonaro falou a palavra impeachment. Falou a palavra impeachment. E se ele não tomar cuidado, ele vai ser empichado. Eu trato disso na minha coluna da Folha amanhã. O que ele falou sobre os cortes aí? Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirma que não é ele quem decide o tamanho dos cortes no Ministério da Educação e ressalta que a medida está sendo tomada para que ele não sofra um processo de impeachment. A declaração veio antes de receber o prêmio lá em Dallas, nos Estados Unidos. Bolsonaro disse: quem decide o corte não sou eu. Ou querem que eu responda o processo de impeachment no ano que vem por ferir a lei de responsabilidade fiscal, por não ter previsto que a receita, que agora é realidade, que a receita foi menor do que a despesa. É a realidade. Olha, tem aí a agressão à repórter da Folha? Não tem, né? Tem sim. Tem. E aí teve uma discussão com uma repórter da Folha. Vamos lá. Isso, Reinaldo. O presidente discutiu com a repórter do jornal Folha de São Paulo em Dallas, lá nos Estados Unidos, né, quando foi questionado sobre o contingenciamento no Ministério da Educação e disse que ela deveria voltar para a faculdade para aprender a fazer bom jornalismo. O presidente rebateu a repórter Marina Dias, perguntava sobre o corte no MEC, ou se o corte do MEC iria ajudar a melhorar a avaliação das instituições brasileiras. Vamos ouvir. Presidente, o senhor falou que não tem nenhuma universidade brasileira entre as 250 melhores do mundo. É cortando verba da educação que alguma universidade brasileira vai chegar? O corte de verba, você tem que entender, não é a maldade de ninguém. Não tem dinheiro. Então, o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas contingenciamento é corte, presidente. Não, contingenciamento é suspensão do gasto. Tem um especialista em orçamento aqui. Fala aí, por favor. Contingenciamento é suspensão do gasto durante o período, até a receita ser confirmada. Você da Folha?
Eu sou da Tá Folha. vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. Para ficar semendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Olha, ele próprio fala corte, depois alguém pega e cochicha, né? Porque o contingenciamento, deixa eu dizer uma coisa aqui, de fato, contingenciar não quer dizer necessariamente cortar. No mais das vezes, na prática, quer, porque você contingencia e depois não dá mais o dinheiro. Atenção, em 99% das vezes, o contingenciamento é corte sim. Notem, eu não estou nem entrando no mérito, de novo. Agora, é evidente que não é assim. Eu não vou dizer não é assim que se trata repórter, não é assim que se trata ninguém. Seja para fazer humor, seja para purgar rancor. Ontem, um oriental chegou para fazer uma foto ao lado de Bolsonaro, que ficou meio claro que não falava português, eu não sei se estava ali, ou talvez entenda muito mal, não era brasileiro, porque a hora que ele fala a palavra gostoso, você vê que ele fala com um sotaque muito carregado e meio fora do contexto de quem não sabe direito. Ele entendeu gostoso quer dizer alguma coisa legal, bacana, é claro isso. O oriental se aproxima dele, fazer foto, ele diz gostoso, na linha bacana e tal. Aí, claro, o Bolsonaro já faz a piada, já leva a piada, já dá a conotação sexual e tal. E aí faz com a mão um gesto e fala a palavra pequenininho, ligando, como a dizer que os orientais têm um membro viril pequeno, um pênis pequeno. Quando, em algum outro momento, na história da República, na história das monarquias, dos impérios, você viu um chefe de Estado, um chefe de governo, ter um comportamento desse, ainda que tente ser engraçado, ainda que queira parecer descontraído. É uma pessoa sem noção de limite, está aqui, por isso que a bolsa despenca, por isso que o dólar dispara. Quer dizer, só por isso? Não, pelo conjunto das coisas, das dificuldades. Uma grosseria, uma estupidez. Né? E, pior, reproduzindo o método Donald Trump, ele acha, olha, o desemprego nos Estados Unidos está abaixo de 4. De toda sorte. A nossa realidade é bem outra. Que o Trump é que é dado a isso, de que veículo você é? Ah, é CNN, não falo, com você não falo, para você não dou entrevista. Você eu não respondo. Não, contingenciamento não tem como sinônimo a palavra corte. Na prática, contingenciamento é corte em 99,99% das vezes. Custa conversar com as pessoas? Não, mas toma a coisa como exerce o poder como rancor pessoal. E depois vem dizer a revista Época que em algum momento eu apoiei esse tipo de coisa. Precisa ler o que eu escrevi, saber o que eu escrevi, saber o que eu falei. Reinaldo, achei o seu post de março de 2015. Março de 2015. 9 de março de 2015, Exatamente. uma segunda-feira. Olha, olha, atenção, hein? Vocês sabem quando teve impeachment, né? Mas em março de 2015, o tio Rei escreveu, viu, Fábio? Dilma e o impeachment. Ontem, no dia 9 de março de 2015, ela teve de falar, aí eu botei entre aspas, da coisa. Ou, golpismo é rasgar a lei. Ou, terceiro turno, uma obra. Que tudo que se fala agora. Terceiro turno, rasgar a lei, não sei o quê. A Dilma falou impeachment no dia 9 de março de 2015. Ele se deu um ano e pouco depois. O Bolsonaro falou impeachment
no dia 16 de maio de 2019. Né? Desgaste com os protestos. Não. Comercial? Fazer comercial. Olha, uma das pessoas que me comovem muito nessa fase da vida brasileira e que contribuíram para empurrar o país para o buraco, né? Por combater a corrupção? Não, por ser destrambelhado. É o Deltan Dallagnol. O outro candidato herói, né? O Batman do Robin. O que o Batman do Robin andou dizendo? O procurador Deltan Dallagnol afirma que já pensou em desistir de atuar na Lava Jato. Não me diga. Já pensou, operação da qual ele é coordenador da Força Tarefa, mas que o propósito o mantém onde está. Em palestra em São Paulo, o Dallagnol disse que já pensou em ter uma vida menos tumultuada, mas reiterou que não vai deixar a operação, abre aspas para ele. Depois de 5 anos de operação, me sinto realmente cansado e as dificuldades fazem isso aflorar. Mas quando eu tenho vontade de desistir, eu lembro do propósito, lembro que é para reduzir o sofrimento humano e a miséria que a corrupção causa. Não tem como não estar cansado. É verdade. Olha, inclusive a forma como vocês conduziram as coisas, que quebraram as empreiteiras, né? Que hoje empregam 1/5 do que empregavam, vocês... Olha, a miséria humana realmente saiu muito reduzida disso. Né? Aquele dinheiro que a Lava Jato tentou, sobre o qual tentou ter o controle, os 2,5 bilhões da Petrobras, tudo pensando em diminuir a miséria humana. Mais aqueles 8 bilhões do Odebrecht, tudo pensando em diminuir a miséria humana. A Odebrecht hoje empregando 1/5 do que empregava, e vocês ali, né, vendo o que fazer com os 8 bilhões pagos pela empreiteira. Para quê? Para diminuir a miséria humana. Se a miséria humana ficar a cargo do Deltan Dallagnol, nós estamos feitos. Também não elogia nunca o governo. O presidente Jair Bolsonaro, lá em Dallas, resolveu falar sobre o desemprego no Brasil, que atinge 14 milhões de pessoas. Sem contar o desalento daqueles que nem entram na lista dos desempregados, que falam, não vou conseguir mesmo. Aí ele deu a seguinte declaração extraordinária, formidável. E depois me perguntam por que eu, sendo liberal, não apoio o Bolsonaro. Porque isto que você vai ouvir é a pior perversão que pode ter do liberalismo, porque vira outra coisa. Isso não é liberalismo. Vai lá. A respeito dos dados divulgados pelo IBGE, Reinaldo, o presidente disse o seguinte, aspas para ele. Se fala em milhões de desempregados, tem até mais do que isso. O IBGE está errado, tem muito mais do que isso. Agora, em parte, essa população não tem como ter emprego, porque o mundo evoluiu. Para um pouco. Vocês imaginem que qualquer governante do mundo, ele está dizendo assim, não tem o que fazer. Ainda que você lide, e aqui vamos tratar então com termos de economia. Determinadas fases da economia tem o que se chama desemprego estrutural, quer dizer, é uma fase da economia que você tem um desemprego fatal ali. E mesmo uma economia muito desenvolvida, você tem um desemprego ali sempre da ordem de 3, 4%. Até porque se você chega, estou falando de mecanismos de economia, se você chegasse a um sistema de 0 desemprego, o risco de o preço da mão de obra disparar e de você ter um mecanismo inflacionário seria enorme. Então, mais vale a pena você ter 3, 4% de desemprego e ter medidas compensatórias para esse 3, 4% de desemprego do que você lidar com desemprego 0, que é impossível. Isso aqui é economia, mecanismo de economia. Mas isso é para economista. Um líder político não pode olhar para os brasileiros e dizer assim, tem desemprego, dane-se, não é problema meu. Se a população não está qualificada, o que eu posso fazer? Vai, mas ele seguiu, ele foi adiante. Disse ainda, não estão habilitados a enfrentar um novo mercado de trabalho, a indústria 4G. Como é que você Indústria 4G, a indústria 4G, meu Deus. Está um caos nos Estados Unidos agora porque a Huawei, né, está brigando lá para ter o monopólio do 5G nos Estados Unidos. E não é indústria 4G que se fala.
Como é que você vai empregar esse pessoal? Tenho pena, tenho. Faço o que for possível, mas não posso fazer milagre. Não posso obrigar ninguém a empregar ninguém. A garotada está aí se formando, bota um papel na parede, um diploma, né? Em parte que não serve para nada. Tá aí. Tá aí. É inacreditável. Né? Tenho pena, faço o quê? Não posso fazer. Está falando com a devida vênia alguém que nunca trabalhou. Porque depois que ele deixou de ser militar, qual foi o trabalho dele? Ser político. Os 3 filhos dele também não. Qual é a qualificação deles para ser político? Qual é a qualificação do próprio Bolsonaro para ser político? O tempo que ele esteve na Câmara, qual foi o índice de produtividade dele, o que ele conseguiu aprovar, onde ele estava, quem falava com ele. Claro, se há alguém adaptado ao mundo moderno, é o Flávio Bolsonaro, né? Isso nós vimos. Por exemplo, ele é um exímio dono de imobiliária. Quer dizer, seria se fosse. Olha, é inacreditável que tenhamos um governante fazendo este juízo aqui. Coloquem isso na boca de qualquer outro para vocês verem qual seria a consequência. Né? Não tem jeito. Ele está cavando um destino. E acho que vai encontrar. Beijo, até amanhã. Tchau.